O tema dessa mensagem é: Jesus voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Glória a Deus. Como nós cantamos no começo do culto, ali não haverá mais morte, mais choro, mais dor, nada disso. Porque Ele mesmo vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Amém? Abra lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Diz assim a palavra de Deus: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte... Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, Senhor, e aqui está o Teu povo. Ministra o coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Usa minha vida conforme o Teu querer, Jesus. Que dos meus lábios só saiam palavras segundo o Teu coração. Ministra em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós lemos que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu vejo aqui o amor incondicional de Deus em entregar. Deus, Ele não poupou o seu único filho. E eu sempre falo, quando eu uso essa mensagem, eu falo: eu sou mãe e eu não teria coragem de fazer o que Deus fez. Mas Deus fez por amor a mim e amor a você. E aqui eu vejo também o amor incondicional de Jesus em se doar. Ele em nenhum momento ele questionou o Pai. Jesus, ele já sabia para que ele viria nessa terra. E seria com o único e exclusivo propósito de trazer a salvação para as nossas vidas. Amém? Nós estamos pregando no mês quadrangular que as nossas 4 doutrinas. Nós estamos pregando que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura. E a promessa mais linda que Ele tem para as nossas vidas, que Ele vai voltar. Ele não vai nos deixar órfãos. A palavra de Deus diz isso. E quando nós temos totalmente a dependência em Deus, nós cremos nas promessas dEle, nós não deixamos que nada nos separe do amor dEle. Nós passamos por lutas e tribulações e situações que às vezes entristecem a nossa alma, entristecem o nosso espírito. Mas nós não podemos deixar que nada nos separe do amor dEle. Porque se nós deixarmos que isso aconteça, se nós questionarmos a presença dEle, se nós questionarmos as coisas que estão vindo sobre a nossa vida, nós não vamos poder subir com Ele. E nós não vamos poder receber o galardão que está preparado para as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós cantamos aqui, nós estamos aqui, mas nós vamos voltar para a nossa casa. E por essa vida, pela nossa caminhada, nós encontramos com algumas situações que são adversas à nossa vida. Mas se você está firmado no Senhor, e se a sua dependência é totalmente dEle e nele, tudo aquilo que vier sobre a sua vida, tudo aquilo que vier sobre a sua casa, toda situação contrária que vir sobre você, você vai estar confiante na palavra dEle e você vai ser totalmente dependente dEle.
Quando eu falo em dependência, eu não estou falando de só coisas boas. Dependência é entrega. É você estar aqui hoje, passando por alguma situação de incerteza. Você não sabe como vai ser seu dia de amanhã. Isso é dependência, você está aqui na casa de Deus. Você podia estar na sua casa dormindo, descansando, falando, não, trabalha a semana inteira, para que eu vou acordar no domingo de manhã para ir na casa de Deus? Querido, você está vindo na casa de Deus, não é para encontrar comigo, é para encontrar com o Rei dos Reis. É para encontrar com Deus que pode todas as coisas. O Deus que pode mudar e reverter toda e qualquer situação. Então isso é dependência. É você se jogar na presença, nos braços dele e falar, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Conforme está escrito aqui. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a perseguição, fome, nada. Quando nós estamos bem, quando a nossa conta está no azul, quando as coisas estão indo bem na nossa vida, é tão fácil adorar, né? A gente vem para a igreja até mais leve. A gente vem para a igreja, a gente tem até vontade de falar pro nosso vizinho atribulado. Graças a Deus que eu não tenho, queridos. Mas a gente tem até coragem de falar pro vizinho, ou para aquela pessoa que fica te perseguindo, falar de Jesus para ela. Mas quando as coisas estão difíceis, você não consegue nem olhar para as pessoas que moram dentro da sua casa. É ou não é assim? Não precisa responder. Por quê? Porque a sua dependência não está no Senhor. Que se a sua dependência estivesse no Senhor, você ia olhar para essa situação, você ia fazer como a visão de Ezequiel lá no vale de ossos secos, você ia olhar para essa situação e você ia começar a profetizar. E tudo aquilo que estava morto, o Senhor ia fazer um reboliço lá. Porque eu creio que é assim que Deus faz. Eu não tenho superpoderes não, mas todas as situações que eu enfrento na minha vida, na nossa casa, no nosso ministério, queridos. Eu não faço outra coisa além de dobrar o meu joelho e buscar o escape na presença de Deus. Porque é a palavra dele para a minha vida. E quando eu leio a palavra dele, eu preciso praticar. E aqui está escrito que nada vai nos separar do amor de Deus. É Ele que nos justifica, é Ele que cuida de nós. É Ele que peleja e guerreia pelas nossas causas. Então, quando você olha para a situação e você fala assim, as coisas não estão acontecendo, não vou nem para a igreja hoje. Você não está totalmente dependente da presença dEle. Você está dependente da situação que está acontecendo na sua vida. Você está preso nessa situação. E nessa manhã eu quero convidar a você a estar totalmente cheio da presença dEle. E declarar-lhe e falar, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Está doendo, está sofrendo, eu estou sangrando, mas eu sou totalmente dependente de Ti. Nós temos, às vezes, a vontade de querer só ouvir coisas boas, só ouvir coisas que agradam o nosso coração, palavras bonitas aos nossos ouvidos. É bom a gente receber elogios de vez em quando. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele ama o seu filho e Ele corrige também. Então, às vezes eu estou falando algo para você e você está falando assim, não quero nem ouvir isso hoje. Não faça isso. Não feche seu coração para o Espírito Santo de Deus. Se Ele está falando com você e está tratando no seu coração, é porque Ele te ama. E Ele quer o seu melhor. Ele quer morar com você. Ele quer que você esteja com Ele lá nas bodas do Cordeiro. Ele quer que você esteja com Ele quando Ele abrir lá a porta do céu, quando Ele chamar o seu povo, que você esteja com Ele. Ele não quer que ninguém se perca. Então olhe para essa palavra e fale, quem nos separará do amor de Cristo? Eu não sei se você está passando por alguma tribulação, angústia, alguma perseguição. O que eu sei é que em todas essas coisas, como está escrito no verso 37, em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Amém? Tome posse dessa palavra, você é mais que vencedor. Não importa o que você está passando, o que você está sofrendo, semeie no altar do Senhor. Continue passando e chorando e clamando e pedindo, porque você está totalmente na dependência dEle. Quando eu marquei isso aqui,
E eu marquei uma frase aqui. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. É bom ouvir isso, não é? Olha, eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Mas deixa eu te falar outra coisa. O teu irmão também é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, e eu falo isso sempre, quando Ele derramou até a última gota na cruz do Calvário, foi por mim, foi por você, foi por aquele que te persegue, por aquele que fala mal de você, por aquele que pega o teu nome e arrasta na rua, como dizia antigamente, por aquele que mente, por aquele que vai na casa das pessoas falar mal de você, por aquele que às vezes está lá junto com você, assim como Judas estava do lado de Jesus e traiu Jesus. Mas isso vai fazer você se separar da presença de Deus? Isso vai fazer você se separar do amor de Deus, querido? Não. Ora por ele. Que ele conheça o amor de Jesus na vida dele. Então, ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olhe para ele com olhos de amor. Com os olhos de Jesus. Com o mesmo olhar que Jesus olharia para nós. Às vezes eu falo assim, Jesus, o que o Senhor deve estar pensando nesse momento? Porque a palavra diz que a palavra diz, ireis, mas não pequeis. Às vezes nós iramos, mas nós não pecamos. Amém? É isso que a palavra diz. Então, quando você pensar em fazer algo para o seu irmão, pensar em fazer algo para outra pessoa, lembre-se que ele também é feito à imagem e semelhança de Deus. Que por mais difícil que seja, você precisa orar por ele. E agora eu vou te dizer outra coisa. Ele também vai morar no céu com você. Porque se você orar por ele, ele vai se converter. Ele vai querer servir a Jesus, porque ele vai falar assim, nossa, mas eu persigo, eu falo coisas erradas, eu faço tudo para essa pessoa e essa pessoa está lá sorrindo, olhando para mim com olhos de amor, porque cada um oferece aquilo que tem. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai transbordar isso. E a pessoa vai olhar para você e você vai ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. E ele vai falar assim, eu acho que eu vou servir esse Jesus mesmo. Amém? Queridos, não é fácil servir ao Senhor, mas é gostoso. Porque nós estamos totalmente dependentes dEle. É bom demais, querido. E eu falo isso para vocês, você fala assim, mas a pastora, né? É a pastora. Queridos, eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana. Aconteceu algo que entristeceu muito meu coração. Eu fiquei muito triste. E nós tínhamos marcado uma visita na casa de uma irmã. E eu, no banho, fui orar e chorar. E eu falei assim para o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor use alguém hoje para falar comigo. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, Jesus. Eu preciso ser ministrada hoje. O meu coração estava sangrando. Eu estava muito triste. E eu falei, Deus, eu preciso saber que o Senhor me ama. Porque tem momentos na vida da gente que a gente sabe que Jesus ama. Eu sei que Jesus morreu por mim, que Ele pagou um alto preço. Eu canto do amor de Jesus. Eu falo isso diariamente. Mas existem momentos que nós precisamos ser ministrados também. E eu estava tomando banho e eu falei isso, Jesus, eu preciso saber que o Senhor me ama. Eu preciso ouvir alguém ministrar sobre a minha vida que o Senhor me ama. Queridos, não entendam isso como fraqueza ou como nada. Estou abrindo meu coração e contando a experiência que eu tive para vocês. E nós saímos para fazer a visita. E é uma irmã que não está passando tão bem. Está com alguns problemas, está enferma. E nós chegamos lá naquela casa e nós oramos, conversamos com ela. E você podia ver o brilho no olhar daquela mulher, o sorriso nos lábios dela. E ela está acometida de um câncer. E nós oramos pela vida dela, nós ministramos ali com ela. E no final da visita, vocês sabem que a pastora gosta de abraçar, né? Eu gosto de abraçar. E ela estava deitada na cama dela.
E eu abracei ela e ela começou a chorar. E ela falou assim para mim: Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Deus tem algo muito grande para realizar na sua vida. E quando ela falou aquilo, no meu coração eu pensei assim: ah, Jesus, eu sei que tem. Porque nós sabemos que Jesus tem uma grande obra na nossa vida. Quando Jesus nos salvou, foi isso que Ele falou pra gente. Que Ele ia fazer uma grande obra através da nossa vida. E eu falei para Jesus, eu falei: ah, Jesus, isso eu sei. E aí veio a lapada. Que ela falou assim: você pode acreditar ou não. E eu falei que eu acreditava, mas eu falei isso no meu coração. Ela falou: você pode acreditar ou não. É Deus que está falando com você. E sabe o que ela falou para mim, queridos? Ela falou assim: Deus te ama muito. Deus te ama tanto. Naquele momento eu falei: eu sei. Eu tinha orado de manhã e eu tinha pedido para Deus falar comigo. E eu falei: usa, Senhor, quem o Senhor quiser. Então, Deus, Ele nos ama. O que eu quero dizer para você é que assim, Ele usa quem Ele quiser. Eu estou contando essa experiência para vocês porque às vezes pode ser que você esteja na mesma situação que eu, desacreditando do amor de Deus. Mas eu quero dizer para você: seja fiel, o Senhor Jesus vai te dar a coroa da vida. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10. A segunda parte diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sabe, queridos, às vezes nós reclamamos por tanta coisa e nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo fôlego de vida, pela saúde. Ontem nós estávamos na casa da minha mãe e o meu padrasto está acamado há 11 anos. E é tão triste quando você vê uma pessoa naquela situação, porque ele não sai mais de casa, ele não faz mais nada, ele fica dentro do quarto deitado, com as pernas atrofiadas, com os braços atrofiados. E nós estamos aqui com saúde, andando, falando, tendo as nossas vidas normais. Até o emprego que a gente reclama às vezes, nós estamos vivendo. E quantos estão num leito de hospital, clamando, falando: Senhor, se eu tivesse pelo menos mais um dia nessa terra, eu faria todas as coisas diferentes. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É Jesus que está falando isso para nós. Seja fiel, não permita que o inimigo te separe da presença dele. Não permita que nada separe você da presença do Senhor.